Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê a atenção e que essa palavra possa tocar profundamente a tua vida. Amém? Vamos lá então. A palavra que foi preparada para hoje, para a nossa reflexão, para a nossa conversa, ela é um tema que pregar dentro de uma igreja tradicional, e quando eu falo igreja tradicional, por ser uma igreja histórica, né? A nossa igreja, ela vem da Reforma Protestante, então tem uma raiz aí de 500 anos, e a nossa própria igreja aqui já tem mais de, acho que 160 anos aqui. E hoje eu vou falar sobre religião, tradição e evangelho. Então, quando a gente está falando sobre tradição numa igreja histórica, eu falei para algumas pessoas durante a semana, eu estou preparando a palavra de forma bem cirúrgica, com muito cuidado, porque segunda-feira eu tenho que estar com o meu emprego ainda garantido. Aí, a filha ainda gasta muito, come bastante. Mas só para vocês saberem, eu não quero fazer daqui uma pregação de revolucionários, onde a gente tem que tocar fogo em tudo, esquecer história, esquecer tradição, tá? Para deixar bem claro. Mas é uma reflexão para a gente entender qual é o papel e qual é o lugar da tradição e da história e do evangelho em nossas vidas. E é claro que eu não vou falar isso a partir dos meus achismos, mas a partir da palavra do Senhor. Eu vou trazer 3 momentos onde são 3 palavras, 3 passagens bíblicas que falam exatamente sobre isso, sobre o relacionamento da tradição, do rito religioso e do evangelho, do verdadeiro relacionamento com Deus. Amém? Então, sem abaixo-assinado, sem nada, tá, pessoal? Segunda-feira a secretaria vai estar fechada, terça também, me falaram. Mentira. Para a gente começar, é importante a gente saber de uma coisa, não saber, mas a gente refrescar alguma coisa em nossa mente, que é em relação à figura do próprio Cristo. Jesus, quando nasce e entra na nossa história, ele não nasce e entra de forma totalmente neutra, um cara que não tinha nada a ver com nada. Não, Jesus nasce, cresce num ambiente religioso, num contexto religioso. Jesus nasce e tem comportamentos dentro de um ambiente com muitas tradições. E a palavra nos revela isso. Jesus era judeu. Jesus era judeu porque a mãe dele, Maria, era judia. Isso fazia com que ele então fosse um judeu. A palavra vai falar lá em Lucas, lembrando, né, nós temos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Um deles é Lucas. Esses 4 evangelhos, livros bíblicos, relatam a vida de Cristo. E vai falar lá em Lucas, por exemplo, que depois de Jesus ter nascido, Maria e o pai vão até um local para fazer o rito de purificação religioso, uma tradição. O rito foi feito com Maria, porque ela tinha dado à luz, então tinha que fazer um rito. E o próprio Jesus, então, também é levado, quando é pequeno, para fazer o que eles chamavam de redenção do primogênito. Então Jesus é levado, Jesus está participando do rito religioso. Lá em Marcos, por exemplo, em outro evangelho, vai falar que Jesus está na sinagoga. Jesus está na sinagoga, está na igreja da época, está participando da cultura. Em Lucas vai falar que Jesus está lendo na sinagoga, então ele só não está sentado ali observando, tem momentos que Jesus está ali exercendo essa religiosidade também. Quem vai lembrar, né, a passagem antes de Jesus ser crucificado, ele vai até Jerusalém para comemorar o quê? A Páscoa judaica, uma tradição. Então Jesus está inserido num contexto religioso e num contexto de tradições, assim como eu e você. E ainda mais por participar de uma igreja histórica, nós estamos inseridos em várias tradições. Mas nem tudo são flores. Em determinados momentos, Jesus confronta a tradição, confronta a religiosidade. E o primeiro que eu quero compartilhar com vocês está lá em Marcos. A gente vai ler do capítulo 7, a gente vai ler então os versículos 1 a 9, Marcos 7, 1 a 9, vai ser projetado aqui na frente, Marcos 7, 1 a 9, eu vou ler na NVT, e fala o seguinte: certo dia, alguns fariseus, então o fariseu era um grupo religioso que ficava dentro do judaísmo, e era um grupo
extremamente legalista, que seguia todos os ritos e tradições. Não podia fazer nada fora que esses caras já apareciam e falavam, isso não pode. Ou eles cumpriam tudo tão certinho para bater no peito e falar, tá vendo, eu sou mais religioso que você. Bom, certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las, pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam no mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar a mão em água. Essa é apenas uma das tradições, das muitas tradições, às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então, os fariseus e mestres da lei perguntaram para Jesus, por que os seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu, e aqui de forma muito doce, Jesus falou para eles, hipócritas. Isaías é um profeta, tem livro dele aqui no Antigo Testamento. Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda, vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Jesus é bem enfático aqui. Os fariseus, só para a gente entender, quando eles estão falando e perguntando para Jesus, tu não vai lavar a mão? Jesus não era nenhum cara anti-higiênico, um cara que, pode pegar com a mão suja, não dá nada. É que esses fariseus estão cobrando Jesus não por um ato de higiene, mas por um rito religioso de purificação, que, como ele fala ali, todos os líderes antigamente já faziam. Eles estão cobrando Jesus de uma tradição. Tu não vai cumprir a tradição? E aí, Jesus dá aquela resposta, e é uma coisa que é interessante a gente... Os fariseus são aqueles caras... Já teve alguma discussão quando você está fazendo um planejamento, alguma coisa nova, e sempre tem aquele que fala, não pode mudar, porque isso sempre foi assim. O fariseu é esse cara. Não muda porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Os nossos pais sempre fizeram esse ritual, os nossos avós sempre fizeram esse ritual, os nossos bisavós, e assim vai, sempre fizeram esse ritual. De manhã o pessoal conhecia, não sei como é que vai ser aqui agora à noite, mas eu digo que os fariseus, ele tem um complexo de Gabriela, vocês lembram da música, né? Tem o pessoal fazendo assim, entregando a idade. Essa música é de 88, pessoal, vocês estão... Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Um monte de velho, já vocês já estão... 88, vocês lembram ainda? Esse ano eu estava nascendo. Esse é o complexo de Gabriela. Essa música ainda vai falar quem me batizou, quem não sei o quê, para mim tanto faz, porque eu não vou mudar, eu sempre vou ser assim. Tradição. E aí tem uma coisa aqui que é interessante, e a gente tem que ver. Uma é a ênfase que Jesus dá. Então Jesus, tem 2 versículos que Jesus está falando a mesma coisa 2 vezes. O 8 e o 9, Jesus fala, olha só. Espera aí que eu saí da falha aqui. O 8 e o 9 ele vai falar, vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda, vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Jesus está falando a mesma coisa 2 vezes. E aqui tem uma coisa que é interessante, a gente também tem que saber, quando ele está falando tradição, ele está falando sobre palavras dos homens, movimento, cultura feita por homem. Quando ele está falando de escritura, ele está falando da palavra de Deus. Mas tem uma coisa que a gente tem que deixar claro, Jesus não é contra a tradição. Jesus não está falando, parem com a tradição, é proibido fazer qualquer tipo de tradição. Tradição é pecado? Não. Mas o que incomodava Jesus era que os fariseus estavam permitindo que as tradições sufocassem a palavra de Deus. Essa é a questão. O problema não é a tradição, o problema é onde eu e você colocamos ela. E os fariseus aqui estavam colocando a tradição num lugar que não era dela, num lugar que sufocava a própria palavra de Deus. Bom, história vai, história vem, cerca de um pouco mais de 1.500 anos se passam,
E alguns teólogos inconformados fazem um movimento conhecido como Reforma Protestante. E é dessa Reforma Protestante que surge a Igreja Luterana. E um desses caras é Lutero. E uma das coisas que esse Lutero pediu, depois da Reforma, falou: não montem uma igreja com meu nome. Aí a gente montou a Igreja Luterana. A criatividade foi até aqui. Mas olha só que interessante. Sabe uma das coisas que motivou a Reforma Protestante? É que na época de Lutero se ensinava que a tradição da igreja e a palavra do Papa tinha ou a mesma ou mais autoridade do que a própria Bíblia. A tradição da igreja e a palavra do Papa tinha a mesma ou mais autoridade que a própria Bíblia. Como o povo não tinha acesso à Bíblia, era muito fácil manipular isso. Mas vejam, 1500 anos depois, estão os reformadores lidando com isso de novo. Tradição e evangelho. Tem um escrito que fala: nenhuma lei, tradição, convenção humana, nem mesmo a igreja está acima das Sagradas Escrituras. A Escritura é central para a comunidade cristã e é dela que a comunidade deve se alimentar e é nela que deve basear as suas ações. Nenhuma lei, tradição, convenção humana, nem mesmo a igreja está acima das Escrituras. Bom, Dudu, mas tu não quer perder o emprego, mas quando tu fala que nem mesmo a igreja e tu trabalha numa igreja, como eu sou um cara safo, isso que eu acabei de ler está no site da ISLB. Então podem reclamar lá. Mas é a instituição no qual a gente está inserido, onde ela mesmo confessa que nem mesmo a igreja está acima das Escrituras. E a pergunta que eu faço é: será que a gente conseguiu então? Jesus passa por essa questão, os reformadores passam por essa questão, passa então mais 500 anos, chegamos nos dias de hoje. Será que nós conseguimos de fato resolver esse assunto? Entre tradição, religião e evangelho? Será que a gente conseguiu entender o lugar de cada um? Bom, eu tenho uma forma de olhar para isso. Uma forma de olhar a tradição e o evangelho. Para mim, tradição é um animal doméstico. Quem aqui tem animal doméstico, bichinho? Pode levantar a mão, pessoal. Não é pecado não é o que eu vou falar, tá? Sacrifiquem seus animais hoje à noite. Não, pode. O pessoal fala aí, ferrou, matar o Toby. Não. Mas para mim, eu também tenho um animal doméstico, tenho uma cachorrinha. Tradição é um animal doméstico. Tu que determina onde faz xixi, aonde faz as outras necessidades. Tu que determina o que vai comer, quando vai comer. Tu que determina a hora que vai sair de casa, tu que determina onde vai deitar, se vai deitar. Tu que determina se vai tomar banho ou não. Ou seja, está tudo no teu controle. A tradição é isso. Esse animal doméstico, que tu controla tudo. Tu diz até onde vai, até onde não vai. E quando a tradição, o seu animalzinho doméstico faz algo errado, xixi fora do lugar, o que você faz? Você exorta. Fala: não, você tem que fazer xixi aqui, no tapetinho, e não em cima da cama. Tu domina o controle de novo. E quando tu acha que ele já não está cheirando bem, tu determina de novo, está na hora do banho. Tradição é isso. Tradição é colocar as coisas no meu controle. E a gente gosta disso. A gente gosta disso. É tudo do meu jeito. Por isso, sempre foi assim, não mexe. Eu já cresci, já era assim, não mexe. Deixa que está do jeito que eu gosto. Isso é tradição. O nosso animalzinho doméstico. E o evangelho? Quando eu falo evangelho aqui, eu não estou falando da escritura por si só, mas eu estou falando do verbo vivo, Jesus Cristo, o verbo, a palavra que se encarna na minha e na tua vida. Como é que eu vejo esse evangelho? O evangelho é um animal selvagem. Tu não tem controle nenhum sobre ele. Ele anda por onde ele quer, ele come o que ele quer, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. A palavra vai falar que o vento sopra, o Espírito Santo de Deus sopra para onde ele quiser. Meu irmão, nem eu, nem você, nem ninguém, nem o maior conhecedor da Bíblia tem controle sobre o evangelho.
tem controle sobre esse Deus. Se Deus agora quiser pegar alguém lá da Trajano Reis que está passando, alguém que de repente a gente não ia aceitar tão bem logo, porque é um pouco diferente da nossa forma, não se encaixa na nossa tradição, no jeito de vestir, no jeito de falar. Mas se Deus quiser pegar alguém lá na Trajano Reis agora, fazer essa pessoa abrir a boca e milhares de pessoas caírem de joelho agora, se rendendo ao Senhor, Ele faz. E a gente vai olhar, mas nossa, nós é que somos a igreja. É que esse Deus é selvagem, cara. E se você faz qualquer movimento achando que dominou esse Deus, pode ser que tu dominou qualquer outra coisa, menos esse Deus. Porque Ele é selvagem. E o problema é que quando a gente monta as nossas tradições, a gente monta com a ilusão de que nós estamos dominando esse Deus. Experimenta. Experimenta pegar um leão selvagem e colocar na sala da tua casa, com você lá dentro. O que vai acontecer? Essa não é difícil, pessoal. O que vai acontecer se tu botar um leão selvagem na tua sala com você sentado lá dentro? Ele vai se alimentar, né? Você vai morrer. Mas é isso que acontece quando a gente se relaciona com esse Deus que é selvagem. É isso que tem que acontecer. O meu querer e a minha vontade morre. Não é mais do meu jeito. Não é mais do jeitinho e da forma que eu quero. Porque esse Deus que é selvagem agora habita em mim e agora é do jeito que Ele quer. Eu não controlo mais. E isso é desconfortável para nós. Isso é muito desconfortável. Porque é preciso morrer para que Cristo se faça em mim. E todo movimento que a gente faz de controle, achando que pode controlar esse Deus, sempre que a gente faz isso, a gente está não levando em conta o que foi feito na cruz. A gente está falando, Jesus, tu morreu por mim, mas deixa que eu sei fazer. E criamos tradições e colocamos ela por cima do verdadeiro evangelho. Tradições não são ruins, história não é ruim, mas ela tem o seu lugar. Se eu me afastar aqui, existem várias tradições aqui na frente. Isso aqui é tradição. As velas, tradição. As flores, a própria cruz de madeira aqui, tradição. Vamos tirar tudo? Não. Mas a gente precisa entender qual que é o lugar disso na minha e na tua vida. E qual é o lugar do Evangelho. O Evangelho e esse Deus selvagem na minha e na tua vida não podem ficar condicionados às nossas tradições. É o contrário. As tradições têm que servir esse Evangelho. Então, se tem alguma tradição que faz com que o movimento do Evangelho se trave ou não possa ser executado, esquece a tradição. Porque a tradição tem que servir o Evangelho. E não o Evangelho servir a tradição. Se amanhã não tiver vela, vai ter culto. E aí a gente até pensa, né? Tradição é coisa desse pessoal mais antigo. Não, isso aqui é tradição. Uma bateria. Tradição, cultura. Dá para fazer culto sem isso aqui? Dá. Precisa disso aqui para ter culto? Não. É legal quando tem? É. Mas a presença de Deus não vai se medir se tiver bateria ou não. A gente não pode deixar com que tradições sufoquem o mover e a palavra de Deus. E aí a gente vai percebendo. Tradição engessa, endurece. A tradição, eu estou entendendo bem desse assunto, porque eu, embora seja um jovem, mas eu tenho reumatismo. Veja só que coisa legal. Eu tenho aprendido que o reumatismo vai engessando o meu quadril, vai endurecendo o meu quadril. Se eu não me mexer, se eu não fizer atividade física, o pessoal da medicina fazendo, verdade, tem que se mexer. Senão, se eu não me mexer, daqui a pouco eu não estou conseguindo me movimentar. E a tradição faz isso. Ela engessa. Sempre foi assim, não mexe. Enquanto isso, o Evangelho liberta. O Evangelho é o chamado para o novo, para aquilo que é livre. A tradição é para mim e para os meus. Para aqueles que são parecidos, que pensam como eu penso, que se vestem como eu me visto. O Evangelho é para os outros. O Evangelho é para aquele cara que está passando lá fora. O Evangelho é para aquele cara que está na tua mente aqui, que tu pensa, de repente se ele fizesse um alfa ou coisa do tipo, ia ser legal. É para esse cara. Isso aqui tem que ser para o outro. Não tem que ser para algo que agrade o meu coraçãozinho. Enquanto a tradição me serve,
porque eu vou lá e cuido da tradição, então me serviu. No Evangelho eu sou servo. Tem a ver com o que eu vou fazer para o outro. Enquanto a tradição tem a ver comigo, afinal de contas, é a minha história, eu sempre fiz assim. O Evangelho tem a ver com Cristo. Onde o meu eu já não tem mais espaço. Onde o meu eu é descartado. Tem um cara que tentou dar um jeitinho, quando ele entrou em conflito entre tradição e relacionamento com Deus. Esse cara é Saul. Saul foi o primeiro rei do povo de Deus. Foi ungido por Samuel. E em determinado momento, Deus falou para ele: Saul, tem um povo chamado Amalequita. Vai lá e acaba com esse povo que é um bando de pecador. Esse pessoal está fazendo coisas muito erradas, são pagãos, estão cultuando outros deuses. E destrói tudo, Saul. E Saul vai. Chegando lá, Saul destruiu tudo. Na hora de voltar, Saul falou: pô, mas tem umas ovelhinhas bonitas aí, né? Tem uns bezerrinhos bonitos. E ainda tem um rei dos caras. Se eu volto com o rei dos caras, é troféu, né? Deus tinha mandado destruir tudo. E Saul volta com as ovelhinhas, com os boizinhos, com o próprio rei. E encontra Samuel. E Samuel olha para Saul e fala: Saul, o que Deus mandou tu fazer, Saul? Ah, mandou eu destruir tudo, e foi o que eu fiz. Aí conta na história que Samuel falou: tá, e esses barulhos aí de ovelha e de boi, tu tá querendo me enganar? Qual foi a escapatória de Saul? Não, Samuel, fica tranquilo. Isso aí eu vou usar, sabe para quê? Para fazer sacrifícios para o Senhor. Opa, eu me agarro ao rito religioso para justificar a minha desobediência. Eu sei que Deus mandou destruir tudo, mas aquilo que eu não destruí, fica tranquilo, eu vou fazer um... E olha a resposta que a gente tem. Isso está lá em 1 Samuel 15, 22. Então Samuel olha para Saul e fala, dá essa devolutiva para ele do próprio Senhor. 1 Samuel 15, 22 fala: o que agrada mais o Senhor, holocaustos e sacrifícios, que são os ritos religiosos, ou obediência à voz dele? Ouça. A obediência é melhor que sacrifício e a submissão é melhor que oferta de gordura e de carneiros, que era o que era entregue no rito religioso. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. E aí, Saul? Acho que Deus prefere sacrifício a um coração obediente. O que Deus quer de mim e de você é um coração obediente. Deus não quer um povo que entrega ritos e tradições, que podem ter sim seus ritos e suas tradições, mas elas têm um lugar, e não pode ocupar esse lugar da obediência, do relacionamento, da caminhada constante com o próprio Deus. Nós não somos chamados para ser um povo de domingo a domingo, gente, que vem aqui no domingo e faz o nosso ritual religioso e vai embora, e segunda a sábado é outra coisa. Aquilo que tu sente de segunda a sábado, a forma que tu se orienta, a forma que o Espírito Santo fala contigo, tem que ser tão ou mais, bem mais forte do que aquilo que tu escuta num culto. Aqui a gente só celebra. Aqui a gente celebra esse nome que é maravilhoso. Mas segunda, terça, quarta, lá também é dia de culto. É eu e esse Senhor. É eu e esse Senhor. Nós não somos chamados para ser um povo que entregue tradições e rituais religiosos, mas sim somos chamados para ser um povo que vive um verdadeiro relacionamento com Deus. Em outro determinado momento, o próprio Cristo de novo, Jesus está chamando os discípulos, e em um dos evangelhos, agora o de Mateus, a gente já leu coisa de Marcos e tudo mais, e agora no de Mateus, e inclusive nessa passagem o próprio Mateus é personagem ali, Jesus está chamando os discípulos. E olha o que acontece quando ele vai chamar Mateus. Isso está em Mateus 9, a gente vai ler do 9 ao 13. E fala o seguinte, Mateus 9, 9 ao 13. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Só para a gente entender, Mateus exercia uma função que fazia com que ele fosse desprezado entre o povo judeu. Porque ele juntava os impostos dos judeus para dar para os romanos,
e ele então era visto como um traidor. E Jesus chama esse cara. É o cara que de repente não estaria aqui dentro da Redentor. É o cara que a gente falaria, não, Deus chamou esse cara aí, mas como? Olha nós aqui. Jesus chamou esse cara, que é o cara que o povo olhava, mas esse é traidor, pô. Depois reclama com Jesus. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa. Jesus também já é esperto, né? Chamou e já filou uma boia aqui na casa de Mateus, pá. Acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores, quando os fariseus, de novo aquele grupo religioso, viram isso, perguntaram aos discípulos, por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? De repente tu vai falar assim, Dudu, mas pecadores somos todos nós, né? Aqui tem um entendimento diferente do que quando a gente fala hoje sobre pecado. Pecador para o fariseu era o cara que não cumpria o quê? As tradições. Esse era o pecador. Era o cara que não se enquadrava dentro do quê? Dos ritos religiosos. Esse era o pecador. Jesus ouviu o que disseram e respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou, agora vão e aprendam o significado desta palavra, desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Primeiro, Jesus é bem irônico com os fariseus. Está falando, cara, já que vocês são perfeitos, fiquem aí. Os doentes precisam de médico, que sou eu. E depois Jesus responde os especialistas fariseus com aquilo que eles eram especialistas, com a própria Escritura. O que Jesus fala para eles aqui, vão e aprendam o que significa essa passagem, que eu quero misericórdia e não sacrifício. Quem falou isso foi um profeta chamado Oséias. Está bem no finalzinho do Antigo Testamento. Oséias está diante do povo e clamando para o povo voltar-se para Deus. E nesse clamor, Deus coloca palavras na boca dele e ele fala o seguinte para o povo, povo, Deus não quer o seu sacrifício. Deus quer a tua misericórdia. Deus quer caminhar com você em um relacionamento de intimidade. Deus não quer ritual. Deus não quer tradição. É isso que Oséias estava clamando para o povo. E é isso que Jesus repete para os fariseus. Eu não quero tradição, cara. Eu quero misericórdia. Eu quero caminhar junto. E é isso que o Senhor fala para a comunidade do Redentor hoje, para a minha vida. Eu não quero tradições. Teremos tradições? Teremos. Mas não é isso que a gente vai entregar enquanto oferta ao Senhor. O que a gente entrega enquanto oferta ao Senhor é o que nós temos. É a minha vida. E mesmo assim ela seria rejeitada por Deus, porque somos pecadores. Mas aquilo que Ele faz na cruz, aí faz com que Deus olhe para a gente com outros olhos. E fala, filho, por causa de Jesus, porque o preço foi pago, agora tu pode chegar a mim. E não por causa das tradições que tu faz. Não porque tu vem domingo no culto e bate ponto. Não porque no culto a gente coloca coisinhas e paninhos, acende velas. Não. Porque o que me agrada é a obediência. É um coração puro, é um coração honesto. E não rituais. E não tradições. Mas eu e você só vamos poder desfrutar disso, desse relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo. Somente através dele. Somente reconhecendo o que ele fez na cruz. E aí tendo a coragem de falar para esse Deus que é selvagem, para esse leão, pode entrar na sala da minha casa. Eu vou ficar sentado aqui no sofá e faz o que tu quiser. Porque se eu tenho que morrer para que Cristo viva em mim, eu morro. Só que do contrário, gente, enquanto a gente ficar tentando dominar esse Deus, a gente só vai ficar tentando. Porque ele é selvagem. Que o Senhor nos encha de coragem para falar, Senhor, eis-nos aqui. Que o Senhor nos encha de paixão para que a gente se sinta apaixonado por esse Cristo. Para que a gente tenha anseio de ter momentos de oração, de leitura da palavra, de relacionamento, da consciência que Ele é presente em todo e qualquer momento da minha vida. E não dentro de tradições engessado. Amém?